meus irmãos! Que alegria neste dia 10 de novembro de 2022 podermos partilhar a palavra do Senhor, podermos passar esse tempo juntos, eu daqui, você daí, mas juntos no Espírito Santo. Que possamos neste momento já agradecer a Deus pela oportunidade de termos a palavra dele viva no meio de nós, de refletirmos sobre isso, de conversarmos sobre isso. Vamos agradecer por este dia, por tudo que ele colocou no nosso caminho neste dia. Sejam facilidades, sejam dificuldades, tudo vem em prol de um bem maior, em prol da nossa edificação, da edificação da nossa fé. Então que a gente possa agradecer, que a gente possa se colocar em posição de aprendizado, porque o Espírito Santo quer falar contigo neste momento. Não sou eu que vou falar, eu peço a Ele, eu fiz a minha oração anteriormente, mas eu peço novamente a Ele, que Ele possa falar ao seu coração, que as minhas palavras se transmutem quando elas cheguem ao seu coração e que você escute, entenda, apreenda aquilo que você precisa para a sua realidade. Amém? Então vamos partilhar, abra sua Bíblia. Hoje nós vamos partilhar a palavra que está em São Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra nos diz assim: Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: O reino de Deus não virá de um modo ostensivo. Nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: Virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem os seguir, pois como o relâmpago reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra ela traz uma riqueza tão grande, porque ao mesmo tempo a gente tem, ao final da palavra, um anúncio do plano de salvação, é mais um dos anúncios que a gente encontra na palavra do Senhor, do que vai acontecer com ele, e sempre com um significado muito grande, né? Trazendo aqui pra gente uma exortação muito grande sobre o momento que os discípulos viviam enquanto o Filho do Homem estava entre eles e o momento que eles iriam viver, quando eles seriam então convocados a disseminar tudo que eles aprenderam sem a presença física daquele homem que tanto os ensinou e com a presença então espiritual, né? Fazendo um exercício de fé e pregando esse exercício de fé. Mas além desse anúncio do plano de salvação, além de toda a exortação que Jesus traz quando ele fala, olha, o reino de Deus ele não virá ostensivamente. Ostensivamente quer dizer de maneira exagerada, muito visível. Não vai vir com fogos de artifício, com um letreiro gigante. Vocês não vão parar, o sol vai se apagar para que o reino de Deus se instaure. Não é assim. Na verdade, Jesus traz aqui para os discípulos e traz para mim e traz para você uma grande sabedoria de que o reino de Deus já está entre nós. Meus irmãos, ele anunciou isso enquanto ele ainda estava na sua vida pública e após ele passar por todo o momento da cruz, da salvação, da nossa salvação e da ressurreição, isso se torna ainda mais forte. Tudo estava consumado depois daquele momento. Então, o reino de Deus que já estava entre os discípulos, hoje mais do que nunca, o reino de Deus está entre nós. E mesmo assim, por muitas vezes nós insistimos em acreditar que o reino de Deus não chegou, que ainda virá um momento onde a gente vai ter a plenitude do reino de Deus. A gente por vezes se esquece
que a gente vive na graça. E hoje o que eu quero te convidar a partir dessa palavra é para que você não mais espere por algo, mas para que você se torne consciente nos pequenos detalhes do seu dia, da sua noite, dos seus dias daqui para frente, de que o reino de Deus está entre nós, de que Jesus deixou diversas formas de a gente se aproximar cada vez mais dele. Nosso próprio coração pode ser uma grande forma de aproximação. A oração, a Eucaristia, a confissão, a comunhão, todos os sacramentos, não é mesmo? Até mesmo o nosso irmão, o nosso próximo, o amor, a caridade, tudo isso nos aproxima e nos lembra de que o reino de Deus está aqui. Eu quero te convidar a não deixar a graça passar. No dia de hoje, nos pequenos detalhes, nos seus momentos de silêncio, nos seus momentos de conversa com as pessoas que você ama, nos seus momentos de tristeza, por que não? Você perceber que ali tem a graça do Senhor, que o Senhor está contigo naquele momento, porque o reino de Deus ele se manifesta cotidianamente na minha vida e na sua vida. E eu quero te convidar a ter um olhar atento para perceber isso. Mas Camila, como é que eu faço isso? Eu acho que eu já tenho um olhar atento, mas muitas vezes a ansiedade me domina e eu fico esperando por dias melhores, eu não consigo vivenciar e entender que a graça já está aqui. Tudo bem, isso acontece comigo inúmeras vezes e eu sei que acontece com todo mundo também. Mas é aí que entra o sobrenatural. Não o sobrenatural espalhafatoso, ostensivo, mas o sobrenatural do Espírito Santo. Então, meus irmãos, peçam ao Espírito Santo. Falem, Espírito Santo, eu desejo viver o reino de Deus. Eu sei que Ele está entre nós e eu desejo ter o meu coração, os meus olhos, a minha boca abertos a ver, sentir e proclamar esse reino de Deus que está entre nós. Vocês vão ver que o Espírito Santo faz a obra, o Espírito Santo vai te mostrar nos pequenos momentos de alegria, de tristeza, de comemoração, de silêncio, de diálogo, de caridade. O Senhor vai te mostrar por meio do Espírito Santo que o reino de Deus é o nosso dia a dia. Olha que graça nós temos, meus irmãos. Então, que vocês fiquem agora com essa mensagem de esperança, com esse sentimento de alegria, de que a gente é agraciado com o reino de Deus se manifestando dia após dia na vida de cada um de nós. Seja por meio de graças que a gente fica feliz de imediato, seja por meio de graças que parecem desertos e são muito difíceis por vezes, mas que servem para trabalhar a nossa fé, que servem para nos tornar pessoas melhores. Então que a gente possa viver o reino de Deus com a alegria de filhos de Cristo que somos e filhos de Maria. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês no restante da semana.